meu início, né, os meus primeiros passos na carreira aconteceram há muitos anos atrás, né, há mais de 50 anos, mais ou menos 50 anos. A realidade, obviamente, hoje é outra, não há dúvida nenhuma. Porém, se o contador, em início de carreira, em início de profissão, né, não se sujeitar a algum sacrifício, tipo esse, de ir a um sábado ao escritório, ficar até mais tarde. Não, às vezes nem precisa, nem tem trabalho a fazer, mas sempre tem. Porque contabilidade nunca acaba a correria, na verdade. Mas você, de repente, nem precisa ficar no escritório, mas eu vou ficar no escritório, ou vou para casa, e eu vou ler essa legislação, eu vou ver como é que faz isso, eu vou aprender como é que faz esse procedimento. Enfim, se ele não investir no tempo dele, e isso significa abrir mão de balada, abrir mão do futebol, da pelada, abrir mão da praia, abrir mão dos entretenimentos. Em prol da sua carreira, ele não vai muito longe, não. Isso temos certeza absoluta. Boa noite, contadores e contadoras. Meu nome é Bruno Braga e eu estou aqui reunido mais uma noite com meus amigos Breno e Irapuan Negreiros para um Atos Societários na Prática. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos de Irapuan na contabilidade. Boa noite, Breno. Boa noite, Irapuan. Boa noite, pessoal. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Muito boa noite a todos. Aqui estamos novamente para conversar mais um pouco sobre atos societários. Mas hoje a gente vai fugir um pouquinho do tema e vamos conversar, na verdade, sobre os meus primeiros passos no mundo contábil, na área contábil, né? Eu fiz o meu curso de técnico em contabilidade na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e já mais ou menos na metade do curso eu comecei a trabalhar como auxiliar de contabilidade na empresa em que eu trabalhava, uma empresa que vendia artigos de borracha, plásticos, etc. E eu inicialmente comecei lá no balcão, vendedorzinho lá, e lá pelo meio do curso eu já fui promovido, digamos assim, para o escritório, e onde eu comecei a fazer a função de auxiliar de contabilidade. Então, isso é algo muito importante que todo estudante de contábeis, todo estudante de contabilidade deveria procurar fazer esse encaixe, né, entre o curso e trabalhar na área, porque isso é muito importante, porque você vai adquirindo prática, né? Você está fazendo o curso e está adquirindo prática. Não é possível para todos, mas é interessante que sempre que alguém começa um curso na área de contabilidade, vá trabalhar nessa área, que vai ajudar muito lá na frente. Então, eu diria o seguinte: você tem hoje uma oferta de emprego para ganhar hipoteticamente R$2.000 numa área diferente, que não seja contabilidade, e tem uma oferta de R$1.000 para trabalhar na contabilidade. Em sendo estudante de contabilidade, ele deveria escolher esse salário menor, porém, dentro da área dele, né? Muito bem. Então, eu terminei o curso técnico contabilidade e saí da cidade de Blumenau, onde eu morava até então, e fui para Porto Alegre. Na verdade, fui aventurar em Porto Alegre. Já tinha um amigo que morava lá, e ele dizia que estava muito bem e tal, e me convidou, e lá vou eu para Porto Alegre. E isso com 20 anos de idade, mais ou menos. E o que eu vislumbrei, o que eu resolvi fazer em Porto Alegre? O meu amigo tinha lá uma loja de cópias, né?
uma copiadora, e tinha lá um espaço vazio, um cantinho lá, e eu me botei uma mesinha lá e iniciei um trabalho que eu diria que seria de despachante de empresas. Eu me ofereci os meus serviços para fazer atos societários, fazer a constituição da empresa e legalizar essa empresa nos órgãos públicos, junta comercial, Receita Federal, estadual, municipal. Mas não me propus a fazer contabilidade. Na época, eu era muito jovem, não conhecia a legislação nem da cidade, nem do estado, e não me metia a fazer alguma coisa que não iria fazer, ou iria, se fizer, ia correr o risco de fazer muita coisa errada. Então, como alternativa, escolhi essa opção de fazer legalização de empresas. E aí rolou, consegui meus clientezinhos, meus primeiros clientes e tal, e lá pela metade do caminho, eu vejo um anúncio no jornal de grande circulação lá de Porto Alegre, um anúncio do Sindicato dos Motoristas de Táxi, chamando a atenção dos sindicalistas para uma promoção que iria haver no sentido de comprar carro 0 quilômetro, sem incidência do IPI, se eu não me engano, na época. Isso parece que tem até hoje. E, nesse contexto, nessa promoção, ele dizia lá, o sindicato dizia o que era necessário, e entre a documentação necessária para se inscrever nesse programa, um dos itens era apresentar a declaração de imposto de renda. E esse anúncio rolou assim no início de um ano, tipo janeiro, fevereiro. Então, eu pensei cá com meus botões, bom, então ele vai ter que apresentar a declaração atualizada, a declaração do ano. E aí me chamou a atenção para isso e eu fui no sindicato para me oferecer ao sindicato para fazer as declarações de imposto de renda para os associados, para os sindicalizados. E consegui convencer lá o diretor e fizemos lá um protocolo, fizemos lá um convênio e eu iria fazer as declarações dos associados que estivessem interessados. Não tinha nada com o sindicato, mas o sindicato me abriu as portas para os seus associados, para os seus sindicalizados. E aí foi sucesso. Eu fiz lá, não me lembro exatamente quantas, mas, ao que me lembro, cerca de umas 50 declarações, e ganhei uma graninha legal, muito, muito interessante para quem estava, assim, dando os primeiros passos, né, na carreira, na área contábil. Eu imagino que nessa época, como você disse aí, você tinha pouca idade. Seus 20, 22 anos? Em torno de 20 a 21 anos, mais ou menos. Não mais que isso, com certeza. Como a gente sabe, lá no início, a gente, de certa forma, a gente tem mais receio do que depois quando vai pegando uma certa experiência. Eu te pergunto, de onde você tirava primeiro a ideia de ir até o sindicato e depois a coragem de ir lá e bater na porta? Você tinha um mentor ou isso realmente vinha de você? Não tinha mentor, não, Bruno. Na verdade, eu tenho uma veia empreendedora muito forte e essa veia ela se manifestou quando eu era muito jovem ainda, entendeu? Quando eu era muito jovem. E sempre me interessei por negócios e tal. Então, eu lia muito os anúncios de classificados dos jornais na época, né? Porque naquela época, há 40 anos atrás, a maioria dos anúncios, a maioria dos negócios era publicada, era veiculada através de jornais. E foi lendo o jornal lá da cidade de Porto Alegre, que eu vi esse anúncio e vi que eu me encaixava naquele contexto ali. Aí a cara e a coragem, né? A cara e a coragem. Como eu já me sentia seguro para me sentia seguro para entrar numa empreitada dessa que eu me ofereci, fazer imposto de renda para motorista de táxi,
Por quê? Porque eu já dominava o assunto, já era algo que eu já tinha estudado e já fazia, quando ainda morava em Blumenau, já fazia declaração de imposto de renda para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Então, apareceu essa oportunidade, eu via a chance de ganhar um dinheiro aí, corri atrás e faturou. Então, também tem a questão, né, da veia empreendedora. Pulando já para o Rio de Janeiro, eu me lembro que aos domingos eu comprava os 2 jornais de maior circulação no Rio de Janeiro, Jornal o Globo, Jornal do Brasil, 2 calhamaços dessa altura, né? 80% era anúncios, e eu ficava vendo aquela coluninha ali de compra e venda de estabelecimentos comerciais, que não sei se tem hoje ainda, mas ali se anunciava muita coisa de compra e venda de estabelecimentos comerciais, e eu ficava ali vendo o que eu poderia, se pintava alguma oportunidade ali, né? Para mim nunca pintou, mas pintou coisas que depois eu sugeri para o meu irmão, para amigos, e fizeram negócio e deu certo, entendeu? Então, o contador, na verdade, em início de profissão, ele tem que ter essa atenção para o mercado, ele tem que estar vigilante, vendo o que o mercado está precisando e, na medida do possível, se oferecer, se prestar a resolver as dores desse pessoal, dessas necessidades, né? As tendências, né? E se antecipar também, né? Como ele disse, você já tinha aquele conhecimento anterior, você já estava buscando esse conhecimento, e quando pintou a oportunidade, e outra, né? A oportunidade não pintou, você criou ela, você buscou essa oportunidade e já estava preparado. Exatamente, essa é a questão. Você está preparado, está vigilante à oportunidade. Surgiu a oportunidade, aí eu, por exemplo, sou uma pessoa tímida, entendeu? Mas tem que criar a cara, coragem e ir lá bater na porta de quem está anunciando. Lá no meu caso, eu fui lá bater, jovem, muito jovem, fui lá bater na sala de um diretor de um sindicato forte, né? Sindicato dos motoristas de táxi, uma capital do país. E ele fez lá alguns testes comigo para ver se eu conhecia realmente o assunto, se eu não ia fazer besteira, né? E eu me saí bem e na verdade, foi o meu primeiro empreendimento na área contábil, foi esse. Embora não fosse contabilidade propriamente dita, mas é um serviço de contador, né? Declaração de imposto de renda da pessoa física. Sim. Agora, tira uma dúvida. A gente sabe que, pelo menos hoje, atualmente, depois que eu fiz até o curso técnico e a faculdade, não adentrava muito nesse tema de atos societários. Acredito que boa parte desse conhecimento que você adquiriu lá atrás, nesse início de carreira ali em Porto Alegre, você foi até na prática mesmo, experimentando as coisas que davam certo e com atenção ao que acontecia ali. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, se você teve isso daí, tinha essa matéria essa disciplina no curso, ou se você pegou realmente na prática ali. Né? Não, Breno, sinceramente, não lembro se tinha ou não tinha essa matéria, mas se tinha, era uma coisa muito supérflua, muito en passant, né? Como diz. Mas é aquele negócio de você estar atento às demandas. Então, eu me lembro que, como eu falei, eu botei a minha mesinha de despachante, entre aspas, lá numa loja de cópias, né? E ali ia muita gente tirar foto tirar fotocópia de documento, tal. Naquela época era uma coisa muito muito usada, né? Fotocópia de documento. E apareciam, você ficava atento ali, o que se conversava, o que se falava. O meu primeiro cliente foi por um acaso, ele foi lá tirar cópia, não sei para quê, e me disse que estava querendo abrir uma transportadora, que ele tinha 3, 4 caminhões, e que os clientes dele já não aceitavam mais ele trabalhando com pessoa física, precisava ter uma empresa. Daí eu disse, está falando com um contador, vamos abrir a sua empresa. E foi realmente a primeira empresa. Nem era, por sinal, essa empresa nem tinha matriz em Porto Alegre. Era uma cidade do interior, ali perto de Porto Alegre, mas não era... E eu abri ali a primeira empresa. Então, aquilo que eu falo, é você estar atento ao mercado e
na medida que você vai percebendo as demandas, não conheço o assunto, mas é algo que vai demandar, vamos correr atrás, vamos aprender para vender o serviço. E assim foi, na verdade. Isso aí, então, Porto Alegre foi realmente, digamos assim, o primeiro degrauzinho. Daí eu resolvi, recebi um outro convite de outro parente para vir morar no Rio de Janeiro, e vim para o Rio de Janeiro, e ali foi uma coincidência, né, de eu cair no escritório de contabilidade e ir trabalhar justamente em atos societários. Então, aí vem o fator sorte novamente, né? O fator sorte. Porém, se eu não tivesse ido para Porto Alegre desbravar sozinho, na cara e na coragem, e depois não tivesse tido o peito de ir para o Rio de Janeiro também na cara e na coragem, não ia acontecer tudo o que me aconteceu de bom no Rio de Janeiro. Então, o fator sorte é muito relativo. O fator sorte é para quem se coloca, né? Vai atrás, corre atrás dos seus objetivos. Eu costumo dizer que sorte realmente não existe. Acho que sorte, no máximo, o cara ganhar na Mega Sena, que é uma chance em sei lá quantas milhões de chances. Você criou outras oportunidades e elas apareceram para você, e mais do que isso, você estava preparado. Quando a oportunidade chegou, você já tinha o preparo. Se não tivesse o preparo, teria deixado passar. Exatamente. Aí vem mais o preparado e o interesse em aprender, né? Aí, nesse primeiro emprego que eu tive, que depois eu me tornei sócio, depois eu me tornei proprietário absoluto da empresa, nesse primeiro emprego em que eu trabalhava com atos societários, que eu era o assistente do dono do escritório, e a função dele era basicamente essa, cuidar de atos societários, porque na época havia aquele tipo de negócio no Rio de Janeiro, né, dos portugueses, espanhóis, comprarem casas comerciais, trabalharem 2, 3 anos, vender, tiram as férias de um mês, volta a comprar casa comercial, e tudo isso era feito nesse escritório que eu trabalhei. E eu comecei, havia lá um volume assim de modelos, né, de documentos. Eu comecei a estudar aqueles modelos. Mas comecei a estudar e aí começava a ter cláusula, né? Cláusula, você pode fazer assim, ou assim, ou assim. E aí eu disse, mas por que tem isso? E as dúvidas que me surgiam, eu ia perguntar para o meu, então, patrão, por que é isso? Por que é aquilo? Né? A questão, o interesse em aprender, né? Não é só o copiar-colar, como é hoje, que na época nem tinha, né? Mas é um interesse em aprender as circunstâncias, os detalhes, o porquê disso, o porquê daquilo. Curiosidade. Uma pergunta que eu lhe faço é com relação à copiadora, onde você botou ali a sua banquinha. Como pintou essa oportunidade? Você chegou a falar que alguém lhe convidou para colocar essa banca lá. Foi isso? Lá em Porto Alegre? Na copiadora. Não, nós éramos muito amigos, saíamos muito em Blumenau, e ele trabalhava num banco e foi demitido de um banco e estava lá insatisfeito na cidade e queria partir para um negócio por conta própria, e como ele recebeu uma indenização, já por sugestão minha, porque eu já lia as colunas de negócios, eu sugeri para ele, vai para uma cidade grande e monta uma copiadora, porque a Xerox do Brasil, na época, estava entrando no Brasil, era uma novidade, era uma novidade. E aí ele falou, pô, Irapuã, será que dá? Será que não dá? Eu disse, olha, basta você ter uma loja, porque o equipamento ela fornece, é alugado, você não precisa comprar nada. Então, o investimento era pouco, não precisava de muito dinheiro, era só muito mais coragem e peito para assumir. E ele foi, alugou uma loja lá numa galeria nova, lá que tinha lá em Porto Alegre, recém-inaugurada, e começou ali a trabalhar tal, ganhar algum dinheiro, e lá pelo 6º, 7º, 8º mês, ele falou, olha, eu estou muito bem aqui, se você quiser, venha para cá, inclusive tem um espaço aqui para, se você quiser ocupar, a gente faz um bem bolado aí. E eu também estava a fim de aventurar, não estava muito, né, muito satisfeito onde eu estava,
fui para lá. E aí comecei a olhar, as pessoas vinham, conversavam muito, eu comecei a fazer, Bruno, na verdade, eu comecei a fazer documentos, declaração de residência, declaração principalmente declaração de residência. Na época, se exigia para tudo declaração de residência, comprovação de residência. Então, não tinha comprovante, fazia uma declaração. Declaro para os devidos fins e efeitos que o senhor fulano de tal, mora na rua tal, número tal. Aí, numa delegacia do bairro ali, o delegado carimbava e aquilo era um documento oficial. E eu cobrava ali R$5, R$2, sei lá por quanto, entendeu? Mas aí, e conversando com pessoas e gente chegando e tal, foi quando surgiu esse cidadão lá que dizendo que precisava legalizar uma empresa e eu me ofereci e foi onde tudo começou. Mas foi tudo, na verdade, iniciativa própria em função daquilo que eu observei que eu tinha ao meu redor. Entendeu? Exatamente. Foi isso. E aí eu lhe faço uma pergunta. Nessa época lá, esse rapaz da xerocadora, de pouca experiência ainda, começando a vida, você já se via ali como o contador que você é hoje, com o escritório do tamanho que você tem hoje, com o número de clientes e o número de funcionários que você já tem? Ou naquela época isso ainda estava muito longe do teu radar? Não, estava muito longe do meu radar, nem passava pela minha cabeça, na verdade, isso. Porque era uma fase muito de aventura ainda, né? Embora uma aventura com responsabilidade, porque eu fui lá, um trabalho de responsabilidade, fiz bem feito, ganhei meu dinheirinho e pronto. Mas era muito, muito embrionário, não vislumbrava nada ainda. Quando eu fui para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar nessa empresa que depois ficou sendo de minha propriedade, eu trabalhei ali 2 anos e meio como empregado. Até mais ou menos lá pela metade desses 2 anos e meio é que eu comecei a abrir meus horizontes, né? A querer mais, né? Querer crescer profissionalmente. Gostei da atividade, gostei do ramo, achei legal, achei muito interessante. E aí comecei a querer crescer, né? Tanto assim é que lá no segundo ano e meio, eu fui pedir demissão do meu cargo, porque eu já era o segundo salário da empresa. O primeiro era de um sujeito que estava lá, que estava há 20 anos na empresa, e eu não podia ganhar mais que ele, obviamente, né? Então, pedi demissão, porque eu já tinha, o meu horizonte já era maior, embora ainda não vislumbrasse ser dono de um escritório, né, de 250, 270 clientes, 300 clientes, e ter uma equipe de 44 funcionários. Não vislumbrava isso, não. Mas já queria, já tinha um objetivo de fazer um empreendimento, ter uma empresa contábil, né? E aí eu saí desse escritório de contabilidade, fui trabalhar numa distribuidora de produtos farmacêuticos, mas simplesmente para ganhar um salário maior. E eu já tinha, nessa época, eu já estava começando a captar um ou outro cliente particular, digamos assim, sabe? O meu irmão tinha um negócio no Rio de Janeiro, um pequeno negócio, eu já fazia a contabilidade dele, daqui a pouco veio um vizinho dele, daqui a pouco veio um amigo dele, o boca a boca, né? O famoso boca a boca. Eu sei que quando eu saí do segundo emprego, eu já tinha lá meus 10 clientes, foi quando eu já tinha 10 clientes sem ter escritório. Foi quando eu montei o primeiro escritório no Rio de Janeiro, certo? Então, aí nessa época, já começou a vislumbrar de a gente querer crescer, até porque pequeno fica muito desconfortável, né? Você não ganha o suficiente, então tem que ter algo com um porte maior para poder ganhar aquilo que você deseja, e aí a coisa vai, é uma coisa crescendo, né? Que você vai galgando, na medida que você vai subir na escadinha, você quer mais. E aí, no caso desses primeiros clientes que você teve no Rio, você ainda não tinha escritório e você ainda trabalhava de empregado.
Como é que você dividia o seu tempo nessa época? Entre Meu amigo, empregado... ao invés de ir para a praia, no Rio de Janeiro, aos sábados e domingos, o seu o Irapuã sentava ali, né, o traseirinho ali na mesa de trabalho e ia trabalhar, ia dar conta, ia fazer as coisas que tinha que fazer. E só depois, se sobrava um tempinho, que ia para o lazer. Mas era assim, era assim. Inclusive, quando eu trabalhei como empregado na Clímax, nessa empresa que eu fui dono, quando eu era empregado, muitos e muitos sábados eu fui trabalhar sem o patrão saber, e muitas noites eu virei a noite trabalhando sem o patrão saber. Caramba. É. E nessa época que você trabalhava tanto assim, principalmente na Clímax, o que você via como recompensa para você? Você acha que você trabalhava e recebia o retorno financeiro? Ou era pelo aprendizado? O que te levava? Olha, inicialmente o meu patrão não sabia que eu estava... Na época de imposto de renda, meu patrão não sabia que eu virava a noite trabalhando. Responsabilidade, meu amigo. Eu tinha uma responsabilidade. Eu tinha a atribuição de fazer X declarações de imposto de renda pessoa física naquele ano. Então, e eu não queria me dar por vencido, eu não queria dizer que não dava conta, eu queria, era desafio para mim, né? Então, precisava, dentro do horário normal do trabalho, não dava para fazer. Então, é onde entra a noite adentro, entra no sábado e, às vezes, no domingo. Depois é que o faxineiro falou para ele, para o patrão, é que ele ficou sabendo que eu... E aí vinha as gratificações e tal, logicamente que isso vem, né? É bem diferente, né, Bruno? É bem diferente, os valores daquela época, bem diferentes de hoje. Hoje o funcionário trabalha 10, 15 minutos a mais, ele está falando em hora extra, já quer discutir isso e aquilo, quando nem sempre é assim, né? Eu acho que cabe ao empregado, cabe ao funcionário, ele primeiro mostrar, né, que ele tem responsabilidade, que ele vai dar conta do trabalho dele. Depois aí sim vamos falar em questões financeiras, em remuneração e tudo mais. E isso se adequa até ao contador mesmo, né? Ele mostrar o valor dele para depois ele querer subir um honorário, alguma coisa assim, mas primeiro entregar valor. Já falamos isso aqui, né? Que atos societários, por exemplo, é uma maneira, uma ferramenta muito, muito importante para o contador ele mostrar a sua capacidade, construir a sua reputação profissional e, com isso, obviamente, buscar uma melhor remuneração para os seus serviços, não só em atos societários, como nos próprios honorários mensais que ele cobrar do seu cliente, né? É isso. E até que a história e a partir daí a gente já conhece, né? Que você foi dono da Clímax aqui no Rio de Janeiro, até que em dado momento você desanimou da cidade e foi embora para a Bahia para montar o que você tem hoje, né? Não entendi. O final dessa história a gente já conhece, que em dado momento você chegou a ser dono da Clímax, né? Que o teu patrão te chamou de volta, te ofereceu uma parceria ali e você passou a ser dono, até que você desanimou da cidade do Rio de Janeiro e decidiu ir embora para a Bahia. Foi onde você montou o que você tem hoje. Certo. Mas um detalhe importante, Bruno e Breno, é assim, mesmo depois, quando eu voltei para a Clímax, já na condição de sócio, ainda com meus outros dois sócios, eu tinha 1/3 da sociedade, só que essa sociedade, essa composição de sociedade foi montada já eu sabendo que Irapuã ia carregar o piano. O que é carregar o piano? Ia cuidar da parte operacional, né? A parte pesada. Os meus sócios já eram pessoas de uma idade mais avançada, e um cuidava das finanças e o outro cuidava da parte de legislação, manter o escritório atualizado em termos de legislação. Muito bem, nessa época em que eu era sócio, olha, eu praticamente todos os sábados eu ia ao escritório. Todos os sábados. O que eu ia fazer no escritório
todos os sábados. Eu ia limpar minha mesa, zerar minha mesa, resolver todas as pendências da semana para poder iniciar uma semana sem pendências. Isso eu fiz durante bem uns 8 anos. Todos os sábados, com sol ou com chuva, com praia ou sem praia, eu ia ao escritório. E aí eu lhe faço uma pergunta. Você acredita que o contador iniciante que está assistindo a gente agora, ele precisa fazer o que você fez? Ele pode fazer isso por um tempo para alcançar seus objetivos? Que dica que você pode dar para esse rapaz que está iniciando agora na carreira? Olha, primeiramente, temos que considerar, né? O meu início, né? Os meus primeiros passos na carreira aconteceram há muitos anos atrás, né? Há mais de 50 anos, mais ou menos 50 anos. A realidade, obviamente, hoje é outra, não há dúvida nenhuma. Porém, se o contador, em início de carreira, em início de profissão, né, não se sujeitar a algum sacrifício, tipo esse, de ir ao sábado ao escritório, ficar até mais tarde. Não, às vezes nem precisa, nem tem trabalho a fazer, mas sempre tem. Porque contabilidade nunca acaba a correria, na verdade. Mas você, de repente, nem precisa ficar no escritório, mas eu vou ficar no escritório, ou vou para casa, e eu vou ler essa legislação, eu vou ver como é que faz isso, eu vou aprender como é que faz esse procedimento. Enfim, se ele não investir no tempo dele, e isso significa abrir mão de balada, abrir mão do futebol, da pelada, abrir mão da praia, abrir mão dos entretenimentos. Em prol da sua carreira, ele não vai muito longe, não. Isso temos certeza absoluta. Isso tanto vale para tempos atuais como há 50 anos atrás. É preciso que o contador, a contadora, em início de profissão, ela esteja focada. Onde eu quero chegar? Onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar? E aí, traçar o caminho, né? Para mim chegar onde eu quero, o que eu preciso fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que praticar, eu tenho que dar mais horas de trabalho, eu tenho que dar mais horas de estudo, e por aí vai. Porque, na verdade, o canudinho debaixo do braço é só para começar. Porque eu, com 72 anos de idade, estudo todos os dias. E aí a pergunta que não quer calar. Vale a pena? Olha, Bruno, para mim valeu. Para mim só valeu porque há um detalhe importante, né? Há um detalhe. A pergunta é, você gosta do que você faz? Você é contador, você está com o teu canudinho debaixo do braço, você está iniciando de profissão, você gosta de contabilidade? Porque se não gostar, realmente você pode até ir, mas não vai muito longe. O importante é gostar. E eu gosto, eu me realizo muito na minha profissão. Então, com 50 e poucos anos de carreira, não fiquei rico, tenho certeza que não vou ficar rico, mas a gente tem um bom padrão de vida, a gente tem um bom carro, tem uma boa casa, tem alguns imóveizinhos aí, viaja, faz boas viagens, tem um bom padrão de vida. E isso, para mim, é o que basta. E ser feliz, poder se sentir importante, ajudar os seus clientes a resolver os seus problemas. Hoje eu tive uma reunião muito profícua no escritório, um cliente já com uma certa idade, com medo da idade chegando, né? E se aconselhando o que fazer. Então, isso tudo me realiza muito, independentemente da questão financeira. Agora, quando você é um bom profissional, quando você faz o que você gosta, a remuneração, a parte financeira será uma consequência. Será uma consequência. Bacana, Irapô. Eu acho que a gente tem muito que aprender com a tua história, principalmente esses contadores que estão começando, estão no início de carreira, que buscam uma pessoa que já trilhou o caminho que eles querem trilhar. Deu para a gente entender que não tem vida fácil, que não tem dinheiro fácil, é muito trabalho.
De repente, a pessoa que ela não está a fim de disponibilizar esse tempo que você disponibilizou e de correr atrás como você correu, acho que, não sei, né? Procurar fazer um concurso, que pode ser uma boa área também, mas se o cara quer ser empreendedor contábil, ele sabe que ele vai ter, pelo menos por um tempo, ele deixar como a gente fala aqui no Rio, né? Deixar o couro. E é isso. Esse foi mais um Atos Societários na Prática. Se vocês tiverem as exposições finais, eu agradeço, meus amigos. Obrigado, pessoal, pela audiência. Eu sou muito suspeito, né, para falar do meu pai, porque eu tenho ele como um mestre, né, dentro da minha profissão. Comecei a trabalhar na contabilidade a convite dele e acompanho aí pelo menos metade dessa jornada, né, desde quando era pequeno, que eu já vi ele trabalhando assim bem assíduo com o trabalho. Então sempre é uma história muito interessante quando ele traz, né, assuntos novos até para mim, assim, que já vem acompanhando. Então sempre muito conhecimento, muita bagagem, experiência para a gente aqui, né. Valeu, pessoal. Foi muito bom, foi muito boa essa conversa. Eu gosto muito de contar a minha história, porque, modéstia à parte, é uma história de muita luta, de muito sacrifício, mas também uma história de sucesso, né? A gente demorou aí, mas chegou lá, e aquilo que eu falei, eu me sinto realizado na profissão, muito realizado, muito. E não mudaria a minha profissão por nada. Então, essa questão. Agora, como o Bruno falou, realmente é uma profissão que exige muito trabalho, muita paciência, muito estudo e muita abnegação, muita entrega. Mas eu acho que vale a pena. Valeu, boa noite.